Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, segunda-feira. Vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aí na correria danada, né? Toda hora aparece uma novidade, uma coisa a mais, uma coisa a menos, e a gente vai levando, né? A gente vai tocando o bonde, né? Hoje a gente tem uma passagem de Marcos, né? A gente está lendo Lucas durante o domingo e está lendo Marcos durante a semana, né? A gente está lendo dois evangelhos diferentes nesse período, né? Daqui a pouco muda, né? Daqui a pouco muda, né? E aí a gente vai fazer outras leituras, né? Mas aí a gente espera mudar, né? Hoje a gente está lá na atividade, amanhã tem plantão, amanhã é dia puxado, amanhã mais ou menos eu saio correndo do trabalho para vir para cá. Dá tempo nem para respirar direito. Mas hoje é mais calmo. Hoje só deu para correr um pouco, mas eu acabei de jantar. Nem deu para ver tudo ainda que eu tenho que ver não, mas é assim mesmo. Não vale a pena a gente ficar se perturbando, né? Então a gente está aí nas atividades. Então a gente tem que só esperar mais um pouquinho. A leitura de hoje é uma leitura conhecida. E aí tem um monte de coisinha, né? Tem um monte de detalhezinho. É uma leitura que filme de terror gosta, né? E que eu acho assim que a gente tem que relativizar, porque tem muita coisa nessa leitura que é importante, né? E que eu acho que vale a pena a gente trabalhar. Não vai dar para trabalhar tudo, então vou fazer um geral, né? Como vocês podem ver, está marcada aqui, é a marca da máscara, gente. Tirei a máscara tem pouco tempo, então ainda está marcada a máscara, né? Muitos me perguntam, Bernardo, você está trabalhando direto no hospital, como é que você não pega Covid? Porque eu uso máscara. Eu sempre usei máscara e muito cedo, muito antes das pessoas começarem a falar em usar máscara melhor, tipo PFF2, tipo N95, eu já estava usando, né? Eu usava o tempo todo, eu saía de casa já com a máscara. Hoje em dia, por exemplo, eu normalmente entro às 7, saio às 17. Né? Eu tiro a máscara estritamente para comer alguma coisa no almoço, isso só, mais nada, né? Ah, Bernardo, não é muito difícil? É. Mas eu prefiro assim. Eu prefiro que seja difícil, mas eu fique saudável do que ficar fácil e eu ficar doente. Então tenho usado desse subterfúgio, dessa regra, né? Então, já viu, né? É sempre assim. Se depender de mim, vai ser sempre assim. E hoje eu me inscrevi para um estudo que começa terça-feira, sem ser amanhã, a outra terça, né? E aí eu já vou aumentar meu número de testes muito, porque eu vou fazer um PCR a cada 15 dias. Né? Entrou alguém. Joca! Paz e bem! Tá quase, ó. Entrou na hora certa, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo,
Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante deles e gritou bem alto: "Que tem a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: "Manda-nos para os porcos para que entremos nele." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos. Toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, entretanto, não permitiu. Ele disse: "Vai para casa, junto dos teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Gerline, Djalma e Doraci entraram. Paz e bem para vocês. Boa noite. Sabe, nós estamos aqui com algumas pessoas e essa leitura é uma leitura que tem muitos símbolos, muitas coisas, é uma coisa meio estranha. E a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro, tem um monte de filme de terror que adora essa leitura, por causa daquela frase, né? "Chamam-me Legião, porque somos muitos." Adoram fazer um filme com isso. Tudo bem. É um filme, uma diversão, é uma questão cultural, não tem problema nenhum, né? Bernardo, eu posso ver filme de terror? Oi, Cadu! Boa noite, paz e bem. Bernardo, eu posso ver filme de terror? Pode, não tem problema nenhum. Bernardo, mas o filme de terror fala de demônio, pelo amor de Deus, você acredita na Sagrada Escritura ou não acredita? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Não vai ser um filme desses que vai criar problema para a tua vida. Vamos
Vamos acreditar na Sagrada Escritura e esquecer essas vozes estranhas por aí. Mas nós temos aqui várias coisas importantes, né? A gente viu Marcos, a gente está lendo Marcos. Há 2 leituras atrás eu falei sobre o reino que cresce. Na outra leitura eu falei sobre a outra margem, sobre a necessidade de sair da igreja. E hoje a leitura nos mostra uma situação muito peculiar e que a gente tem que ver como essa leitura peculiar tem elementos que, apesar de Marcos ter escrito para os romanos, tem influência dos judeus. E esses elementos são importantes para a gente entender a gravidade do que a gente está vendo. Primeiro, Jesus atravessou, foi para outra margem, foi para o território dos pagãos. Né? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair no preconceito, né? Ontem eu falei sobre isso. Não é porque foi para o território dos pagãos que tinha demônio. Tem demônio também no território dos judeus. Mas aqui a gente vai aproveitar um pouquinho mais na frente. Mas aqui essa tem uma característica muito interessante. Porque dentro da cabeça das pessoas, Jesus vem para o povo escolhido. Só que quando Jesus atravessa a outra margem para salvar uma pessoa de um demônio, ele está mostrando que a salvação não é só para os puros, santos, maravilhosos, fantásticos. Não é só para os judeus, não é só para os judeus puros, não é só para os judeus fantásticos, né? É para toda e qualquer pessoa. E aqui a gente vai para o segundo ponto, que é um ponto que a gente precisa entender. Né? Dentro da forma que as pessoas pensavam na época, o nome tinha um certo poder sobre a pessoa. Né? Ou seja, se eu sabia o nome daquela entidade, daquela pessoa, daquele objeto, eu tinha um poder sobre ele. Isso é tão levado a sério pelo povo judeu que eles têm 4 letras. Eles chamam de tetragrama sagrado. Tetragrama, 4 letras. E é sagrado porque com essas 4 letras você designa Deus. E é interessante porque essas 4 letras são impronunciáveis. Ah, Bernardo, mas um amigo meu disse que o nome de Deus é Jeová. Não. As pessoas fizeram um processo chamado transliteração, ou seja, adaptaram aquele tetragrama para alguma coisa que nós poderíamos escrever em nossas letras, e daí surgiu um som. Mas o nome de Deus para os judeus é impronunciável. Inclusive, eu que participo com muita felicidade e honra, participo do movimento ecumênico, e eu gosto até de dizer do macroecumênico, eu conheço vários judeus que nos pedem, olha, pelo menos quando a gente estiver junto, não usem nenhuma alusão ao nome de Deus, nem nas suas músicas. Ah, Bernardo, isso é mimimi. Não, não é mimimi. Respeitar a religião do outro não é mimimi. Mas por que eu estou falando isso? Porque se vocês observarem, há um jogo entre o demônio e Jesus. Se vocês observarem, o demônio já chega, né, avançando e fala assim: que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Você vê, o demônio, ele
tenta usar o nome de Jesus. Mas Jesus é o nome público dele. O nome dele é Emanuel. É Deus conosco. Então, quando ele cita Jesus, ele não está usando o nome de Jesus. Ele está usando, vamos dizer, o nome público, o nome social de Jesus. E aí é que não funciona. Só que Jesus vira para ele e fala assim: qual o teu nome? Ele diz: me chame Legião, porque somos muitos. A partir daí, Jesus tem o domínio desse demônio. E ele pode retirá-lo, expulsá-lo. Sabe, até hoje, nos raros exorcismos que a igreja faz, a grande preocupação é saber o nome do demônio. Porque se você sabe o nome dele, você domina ele, como a gente viu aqui. E é muito interessante também o seguinte: como os demônios sabem com quem estão lidando. Filho do Deus Altíssimo. E é muito interessante, eu não sei se vocês notam, que Jesus não quer que ele seja revelado. Mas, Bernardo, por que Jesus não quer que seja revelado? Era muito mais fácil a missão dele. Porque Jesus quer que você caminhe com ele, não porque ele é o Messias, não porque alguém te disse que ele é o Salvador da humanidade. Jesus quer que você caminhe com ele, porque lá, no íntimo do seu coração, naquele cantinho que existe, que é só seu, aquele pedaço seu chamado consciência que Deus lhe deu, lá naquele pontinho, você por si só diga: Jesus é Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho unigênito que veio ao mundo para nos salvar. Sem julgamento, sem condenação, só nos salvar. E aí você caminha com ele. Ele não quer que você seja influenciado por ninguém. Ele quer que você creia. E crendo, ame, e amando, seja uma pessoa salva. Sabe, essa é o grande motivo que durante todo o Evangelho de Marcos, Jesus esconde a sua real identidade. E aí a gente se confronta com uma outra realidade terrível. Esse homem vivia num cemitério. Ele vivia entre os mortos. Ele estava abaixo dos porcos. E os porcos, para os judeus, são animais impuros. Para os gerazenos não era, mas para os judeus eram. Então, ele estava à margem de tudo. Ele era impuro porque era endemoniado. Ele era impuro porque estava no meio dos mortos. Ele era impuro porque se feria. Ele era impuro e maldito porque o demônio, vários demônios o ocuparam. Sabe, nessas horas a gente vê que Deus é todo-poderoso no amor. Porque só aquele que é todo-poderoso no amor poderia olhar para essa pessoa e dizer assim: eu quero te libertar. E aí a gente vê uma das mais tristes situações que existem e que ainda hoje dói no coração da gente. Porque esse homem foi liberto do demônio. Esse homem que estava há anos sofrendo numa indignidade, numa situação vexatória, numa situação humilhante, restaura-se plenamente. Mas, para uma boa parte daquela população, o problema foram os porcos perdidos. Ah, Bernardo, mas é o sustento das pessoas. Claro,
Claro. Sabe, eu entendo a dor dessas pessoas. E eu não as recrimino, vamos dizer, de forma absoluta. Eu acharia muito razoável que alguns deles dissessem: meu Deus do céu, perdi meus porcos, que horror, o que eu vou fazer da minha vida? Realmente, é um desespero. Mas é algo passível de recuperação. O nosso irmão, esse endemoniado, tomado pela legião, não tinha recuperação. Tudo que eles podiam fazer, eles fizeram e não conseguiram. Então, não era mais lógico que, mesmo com a perda financeira, os gerazenos não dissessem assim: Jesus, a gente não entendeu, Jesus, a gente perdeu 2.000 porcos, é uma perda gigantesca, mas nos ensina por que é mais importante a vida dessa pessoa do que os 2.000 porcos. Fica um pouco mais conosco, nos leva a refletir melhor. Sabe, nós vivemos hoje uma sociedade onde você criou um absurdo, que é a oposição entre a vida e o lucro. Né? De vez em quando a gente vê uns comerciais aí do agro, né? O agro é isso, o agro é aquilo, né? E eu fico horrorizado, porque eu vejo lá: não, ele rendeu de lucro não sei quantos milhões, não sei quantos. Entrou alguém aqui, MC da Cena, eu não sei quem é, né? Boa noite, paz e bem. E a gente vê lá comercial, não sei quantos milhões de lucro. E eu fico pensando assim: poxa, não pode dar 1% desse lucro para o povo que está morrendo de fome? Não pode dar 1% de lucro para as pessoas que estão morando na rua? Não pode dar 1% de lucro para quem está desempregado? Bernardo, ele vai perder 3%, 3% de uma fortuna gigantesca. Nivaldo Artes. Paz e bem, boa noite, Nivaldo. 3% de quem tem uma riqueza gigantesca é dinheiro? 3% do lucro não pode abrir mão, não? Bernardo, mas a pessoa trabalhou. Eu não estou dizendo que não. Mas eu estou dizendo que a vida do ser humano é mais importante do que 3% do lucro. O que eu estou dizendo é que se eu tiver que escolher: oi, Pedro, boa noite, paz e bem. O que eu estou dizendo é que não pode existir essa oposição. Não pode existir uma sociedade onde as pessoas achem que pode haver oposição entre a vida e o lucro. Não pode existir isso. É claro, nós temos que nos preocupar que a sociedade como um todo se preocupe com a vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a sociedade como um todo tem que se preocupar com a dignidade do ser humano, o que não fizeram nesse exemplo. O endemoniado se machucava com pedras. Cadu, que está aqui, que é enfermeiro, sabe que um negócio desse pode matar uma pessoa, porque infecciona, faz uma gangrena, morre. O homem vivia despido, insano, no meio do cemitério, afastado de sua família. Retira a dignidade do ser humano. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer: não, fazer o quê, né? Meus porcos não podem morrer. Eu volto a dizer: a pessoa desejar ter algum dinheiro para si, para seu sustento, para o sustento de sua família, para ter até um certo conforto, não tem nada de errado. O problema é quando você transfere
para o dinheiro a importância que você deve dar à vida, a importância que você deve dar à dignidade. É por isso que não pode haver uma contraposição. A gente não pode viver numa sociedade onde você tem que escolher entre o lucro ou a vida. Você escolha, pois, a vida. Eu me lembro, quando eu era garoto, a gente falava na igreja, vida em primeiro lugar. Nós temos uma passagem na Bíblia, diante de ti são postos dois caminhos, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. A vida é o principal. E é por isso que Jesus, quando recebe o questionamento, a gente pode tomar aquela manada de porcos? Aquela manada de porcos não era importante. O importante era o endemoniado. E os porcos podem ser substituídos. Todo e qualquer dano financeiro pode ser substituído. Todo e qualquer coisa que você que você deixe de comprar, todo supérfluo. Não estou falando da sua comida, não estou falando da sua casa, não estou falando da luz, do gás, não. Estou falando do supérfluo. Tudo que é supérfluo, que você não compra esse mês, mas pode comprar no mês que vem, pode ser substituído. O que não dá é a gente achar que a vida, que a dignidade de qualquer pessoa pode ser posta numa balança contra o lucro. E é esse a grande questão que Jesus colocou. E só para fechar, só para a gente observar como isso é marcante. Esse homem terminou e falou assim, olha, você está indo embora, eu quero ir com você. E aqui você vê como Jesus valoriza a vida dele. Não, meu irmão, não vá comigo, não. Vai de volta para a sua família. Vai viver a sua vida que lhe foi tirada. Vai viver a sua dignidade que lhe foi restaurada. Volte para viver uma vida plena no meio dos seus. E fale de como Deus foi misericordioso para você. E esse homem sai caminhando pela Decápole, pelas 10 cidades ali em volta, pregando as maravilhas do Senhor, mostrando a todos que a vida é mais importante, que a vida em primeiro lugar, que a dignidade é dom de Deus, que foi restaurada por Jesus. E no fim das contas, ele caminhou por toda aquela região. E como eu sempre digo, vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu me estendi um pouco, mas ainda estou no meu tempo. Eu tento fazer em meia hora para que a gente possa não se cansar, para que vocês não fiquem perturbados, não fiquem aborrecidos. O Bernardo está falando demais. O importante é passar a mensagem. Logo, logo, assim que acabar aqui, vai subir para o IGTV para vocês aproveitarem. Eu perturbei muito vocês, deixei vocês questionando, deixei vocês em crise. Tomara. Sabe por quê? Porque uma fé que não perturba o nosso coração é uma fé perturbada. O Papa Francisco, no discurso da Cúria em 2017 ou 2018, de cabeça não sei, pessoal, até vou ver depois e coloco para vocês. Ele falou uma coisa parecida com isso. Então, não se perturbem quando às vezes vocês ouvem alguma palavra e a palavra vos deixa perturbados, inquietos. É bom. É sinal que está fermentando o reino está crescendo em vocês. Isso é que é importante. Bom, está na hora, vou me despedir. Amanhã eu vou fazer live, 19h30. Vou chegar correndo do meu plantão para cá, mas dá tempo, tá? Enquanto isso, vou deixar para vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão
de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, cuidado, se protejam. Coisa tá feia, pelo menos aqui no Rio tá feia a coisa. Se protejam, usem máscara, tomem cuidado. Tá? Na dúvida, façam um teste. Combinado? Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.